E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje vamos conhecer uma ferramenta do Photoshop que ainda não abordamos, ferramenta tipo ou ferramenta texto. Então, se vocês quiserem criar títulos para as fotografias de vocês, colocar o nome, assinatura digital, direitos de imagem ou alguma observação antes e o depois, esse tipo de coisa, ela é muito útil. Então, vamos abordá-la em mais de uma aula. Hoje será aspectos mais de reconhecimento da ferramenta e aspectos técnicos necessários. E na aula seguinte, na aula que vem, vamos comentar sobre dicas de criação da assinatura digital de vocês. Para quem não tem, como criar assinatura digital. E na sequência virão outros vídeos, outras aulas abordando então esta ferramenta. Seja na aplicação de efeitos, como letras metalizadas, com fundo de imagem, alguma coisa do tipo, e também lá para o final do curso ela voltará a ser abordada na parte de dicas para diagramação de álbuns de fotografia. Então, vamos à ferramenta. No Photoshop eu vou criar um arquivo novo com o tamanho da minha tela, criem com o tamanho que desejarem, seja 1000 por 1000, eu vou criar 1920 por 1080 pixels em orientação paisagem, sem pranchetas e resolução, eu vou colocar 300 pixels por polegada, para que a letra não fique quadriculada. Se eu colocar 72, se eu aproximar um pouco, vocês vão notar que ela vai perder qualidade. Então, 300, cores RGB, fundo branco, criar. Nesse arquivo que eu vou começar os testes. O atalho para a ferramenta é a letra T. Se vocês teclarem T, vocês já vão estar com a ferramenta selecionada, tá? E ela está aqui, né? Ferramenta tipo ou texto horizontal. Ela tem mais de um tipo de ferramentas agrupadas com elas, horizontal, vertical e as máscaras. Vamos abordar só a horizontal. Na aula que vem vamos comentar sobre as outras. E em cima, quando se seleciona a ferramenta, temos as formatações básicas. Tipo de letra, se tem algum destaque ou não, o tamanho da letra ou o corpo da letra, o grau de nitidez dela, se ela é bem definida ou não, tem suavizações, enfim, os alinhamentos principais, a cor, algum efeito de distorção e as configurações avançadas. Nesta ordem, estes são os ícones de formatação. Então, a princípio, se recomenda haver, antes de digitar, se ela está com um tamanho legal, vou colocar um tamanho 72 para não ficar tão pequena, e se ela está com uma cor que não é igual ao fundo. Se ela tiver com uma cor branca, eu não vou conseguir enxergar o que eu estou digitando. Então, está na cor preta, tranquilo, vou conseguir enxergar. E aqui a gente tem duas opções. Ou eu clico na tela e digito, ou eu clico, arrasto e digito. Ou seja, eu posso arrastar ou não antes de digitar. E aí vocês vão ver uma diferença que vocês vão notar ali agora. Então eu vou clicar e vou digitar. Nas versões novas do Photoshop, quando eu clico, ele já gera um texto falso para mim, que é o Lorem Ipsum. Né? Nas versões anteriores, não. Então eu vou digitar aqui. Tá? Um texto. Vou mover ele com a primeira ferramenta aqui, só para ele ficar alinhadinho. Tá? Eu cliquei e digitei. Agora eu vou clicar, arrastar e digitar. Perceberam? Quando eu clico e arrasto, ele cria uma caixa de texto para mim. Ele cria como se fosse um Ctrl T, ele cria uma limitação para mim, que foi a área que eu cliquei e arrastei. Quando eu clico e digito sem arrastar, não existe essa área. Então ele vai, eu vou digitando, o texto vai indo sem limites. Tá? Então, esse é o texto de caractere, em que não há limites, eu cliquei e digitei. E o texto que há o limite, quando eu arrastei, é o texto de parágrafo. Quando se usa um e quando se usa outro. Texto de caractere, títulos e subtítulos, pouca quantidade de texto, máximo 2 linhas. Texto de parágrafo, 3 ou mais linhas, muito texto. Então, quando você precisa ter uma limitação, que eu quebre a linha automaticamente à medida que eu vou digitando, para isso que serve a caixa, tá, de texto. Mas ambos são textos. Tá? Então,
posso selecionar a ferramenta texto, selecionar meu texto e colocar a configuração que eu quiser nele. Tipo de fonte, vai aparecer nessa primeira caixa as fontes que eu tenho instalada no meu computador. Tá? O tamanho, como eu já comentei, ele tem algumas graduações aqui. O quanto é definido ou não, né? Bem definida, sólida, suave. A princípio vocês não vão notar muita diferença, mas se a gente aproximar um pouco mais, vocês vão notar sim uma pequena diferença nas bordas. Vou deixar a minha como suave. Tá? Os alinhamentos, como eu só tenho uma linha, praticamente não percebo. A cor, ele vai abrir o seletor de cores para mim. Algo importante de comentar: esta cor do texto não necessariamente é a mesma cor de primeiro plano. Então não se muda a cor de texto por aqui e sim por aqui. É muito mais seguro. Há outros lugares para se mudar a cor de texto, mas esse é um deles. Então pode acontecer de vocês mudarem a cor aqui e não haver resultados no texto, justamente por isso. Esses outros ícones a gente vai ver logo em seguida. Tá? E o texto de parágrafo, a mesma coisa. Posso selecionar ele, diminuir o tamanho por aqui, colocar outro tipo de letra. Tá? Aqui o destaque, algumas fontes têm, outras não. Regular é sem destaque nenhum. Né? Eu tenho o itálico, que é a inclinação, o bold, que é o negrito, e alguns têm combinações de bold, itálico, tem, enfim, light, que é um pouquinho mais fino, condensado, que é um pouquinho mais alto. Então depende da fonte, ela tem alguns destaques. Vou deixar como regular, tá? Deixar com a mesma cor também. Vocês vão perceber que se eu aumentar ou diminuir o tamanho da caixa, quando eu estou com a ferramenta texto selecionada, o tamanho do texto não muda, somente a posição dele em relação à caixa. Tá? O tamanho do texto é aqui em cima. Tá? Pronto. Se eu clico em outra ferramenta, essa caixa some, mas ela continua com este tamanho que eu cliquei e arrastei. Algumas dicas importantes quando se tratam de texto, quando tratamos de texto. Camadas. Vocês vão perceber que, independente se o texto é de parágrafo ou caractere, cada texto que eu digito, né, cada caixa de texto ou cada texto de caractere, é criada uma camada para ele. Então, uma camada de texto especial. Por isso ele tem esse ícone de T aqui, essa miniatura, significa que é uma camada de texto. A camada de texto, ela pode receber efeitos, pode receber modos de mesclagem, opacidade, tudo que uma camada de imagem pode receber, ela consegue também. Ela pode, inclusive podemos criar máscaras de recorte com ela. Depois a gente vai ver ali, na aula que vem, alguns efeitos de texto ali, os preenchimentos e tudo mais, dicas ali na assinatura de vocês, mas é possível fazer bastante coisa, tá? Então, é possível colocar opacidade, transparência, é possível mesclar o texto ali com alguma imagem de fundo, eu não tenho aqui, mas é possível trocar então aqui, né? Fazer todo o resto. Em relação a texto, o que mais se tem a dizer? Muitas vezes eu posso clicar na ferramenta texto e eu vou clicar para selecionar uma letra só e mudar a cor de uma letra, ou enfim, arrastar para poder selecionar o texto. E eu arrasto fora e eu acabo criando sem querer uma camada de texto vazia. Eu sei que uma camada de texto está vazia quando ela não tem título. Aparece camada 1, camada 2, camada 3, ou seja, ela não tem conteúdo. Porque se a camada de texto tem conteúdo, o nome da camada é automaticamente as primeiras palavras ou a primeira palavra do texto. Então pode acontecer isso. Isso muitas vezes atrapalha a produção. Então eu tenho uma dica para dizer para vocês em relação a isso. Vou deletar essa camada aqui de texto, só dando delete aqui. Se eu quiser rapidamente selecionar o texto, no painel camadas eu posso dar um duplo clique no T. Se eu der um duplo clique no T, ele seleciona todo o meu texto. Então é uma forma rápida e ao mesmo tempo eu não crio acidentalmente, como se eu estivesse clicando e arrastando, uma camada vazia. Então é uma forma rápida e eficiente de selecionar todo o texto. Tá?
Outra dica é, se eu quiser testar configurações, eu posso usar, existe um menu aqui, texto, em que eu existem várias opções aqui, e um deles é colar lorem ipsum. O colar lorem ipsum, ele preenche com texto automático, muito maior. Se eu tiver uma caixa, ele vai preencher toda a minha caixa com esse texto, e eu posso testar alinhamentos. Então, eu posso clicar, arrastar no texto, testar o alinhamento à esquerda, centralizado, à direita, né? Então, existe estas possibilidades aí de colar. Existe um lorem ipsum, que é o texto falso, no menu texto. Outra dica de texto. Vou selecionar aqui a camada e aplicar o Ctrl T. O Ctrl T funciona no texto. Olha só, ele funciona para mudar o tamanho do texto. Então, eu posso mudar o tamanho de forma exata ou com o Ctrl T. Então, tanto no texto de caractere, selecionando ele, ou selecionando o texto de parágrafo, a camada, Ctrl T. A diferença do Ctrl T aqui é que ele muda o tamanho mesmo do texto. Né? Diferente de eu mudar o tamanho da caixa, Ctrl T ele vai mudar o tamanho do texto. Já na caixa, ele vai mudar só o tamanho da caixa. Outra dica, se vocês estão com o texto selecionado, dei 2 cliques aqui, e quero mudar o tamanho do texto, ao invés de colocar um tamanho aqui, né, na caixa de tamanho, eu posso simplesmente segurar o Ctrl. Enquanto eu estiver segurando o Ctrl, se o texto estiver selecionado, eu consigo ter o Ctrl T já também de forma automática. Essa dica, mudar o tamanho dele com o Ctrl e com o texto selecionado, o texto se distorce, ele não mantém a proporção, eu posso achatar ou diminuir. Então, ele tem esta característica, diferente do Ctrl T, de que ele mantém a proporção. Mesma coisa com texto de parágrafo. Se eu selecionar todo o texto, dando duplo clique, e segurar o Ctrl, eu consigo mudar o tamanho também aqui, por aqui. Tá? Outras dicas de texto. Aqueles ícones que a gente não viu. Eu vou selecionar a camada de texto aqui, selecionar o texto. Esse ícone aqui, primeiro aqui contém um arco. São efeitos de distorção de texto. A princípio eu não tenho nenhum, ele chama de estilo, mas eu posso trocar para vários. Por exemplo, eu posso trocar para um arco e eu tenho o ajuste de curvatura, tanto para cima quanto para baixo, negativo ou positivo. Se eu quiser deixar em forma de arco o texto, posso deixar o arco um pouquinho maior em um dos lados, dando esse efeito no texto, ou na vertical para cima e para baixo. Além do arco, eu tenho várias opções, arco para baixo, tenho muitas opções diferentes, saliência, em que ele aplica uma curvatura de forma inflada no texto. Todos eles com muitas modificações, tanto na horizontal quanto na vertical. Então dá para criar distorções diversas no texto, ondas, inflar, e ele continua sendo um texto. Eu posso trocar cor, texto, ele vai manter a distorção. Caso eu não queira nenhum, posso voltar a nenhum, ele vai retirar todos os efeitos que eu apliquei. Tá? Então, este é o básico do texto. Assim vocês já conseguem digitar muita coisa e preparar algumas informações que vocês acham legal colocar na fotografia de vocês. Efeitos mais elaborados em texto. Eu quero colocar uma imagem como fundo aqui, quero criar um assombreamento no texto, quero gerar um brilho ao redor do texto, quero formatar o espaço entre as linhas do texto. Onde eu encontro tudo isso? Bom, aí será tópico para a próxima aula, já com dicas também de assinatura digital aí para vocês criarem a de vocês e com outras dicas bem legais. Grande abraço, até a próxima aula.